Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai tratar da Comissão da Verdade. Vamos começar pelo coordenador do Comitê Carlos Derré, Verdade e Justiça, vereador Pedro Ruas. Como é que interpreta, o que acha até onde deve ir essa comissão? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, meus colegas de bancada, doutor Percival Pugina, doutor Marcelo Suano, doutor José Carlos Moreira Filho, meus caros telespectadores. Lazier, eu escolheria logo a opção número 2, né, se estivesse agora como telespectador, que geralmente estou aqui do Conversas Cruzadas. Porque nós tivemos um período, e eu acho que tu colocaste bem no início, na abertura do programa, entre 1964 e 1985, um período caracterizado por uma série de atos brutais praticados em nome do Estado, o período da ditadura militar, e a maior parte desses atos jamais foi esclarecido, divulgado. E nós temos assim, no início, a partir de 64, com o ato institucional número 1, nós temos desde logo alguns episódios muito graves de violação de direitos humanos. Nós temos mortes logo no início do golpe de 64 e chegamos, a partir de mais ou menos 1965 final e 1966, a um método de investigação brutal. A ditadura passa a ter nos seus interrogatórios episódios gravíssimos de tortura. E nós temos, inclusive, em 1966, Lazier, um caso que agora nós retomamos o debate, que foi a morte do sargento Manuel Raimundo Soares, do famoso caso das mãos amarradas. Que apareceu boiando no Guaíba. Exatamente. Hoje tem uma estátua, inclusive, no Cais do Porto. E ele foi torturado 152 dias. E a maior parte desses dias ali na rua Santo Antônio, número 600, no local chamado de Dopinha, que nós agora identificamos publicamente, tanto o nosso comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça, quanto o movimento jovem Juntos, movimento de jovens importante, o movimento Levante, a ONG Acesso também, uma série de movimentos, uma série de organizações que estão fazendo o que preconiza o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que é identificar publicamente locais onde houve violação de direitos humanos durante a ditadura militar. O que nós temos agora, Lazier, é a oportunidade histórica, e eu quero no final só fazer uma retificação a uma colocação que tem sido feita quanto à Comissão da Verdade, mas antes disso dizer assim, que nós temos uma oportunidade histórica e um dever, que é o da nossa geração, independentemente da idade que tenhamos cada um de nós, ou cada um dos telespectadores, mas de, no nosso tempo, trazer a verdade à tona. Eu vou dar um exemplo. No caso do Dopinha, ali na Santo Antônio, que foi tão mencionado nos últimos dias, sabemos quem foi torturado, pelo menos um deles, entre outras pessoas, mas e quem torturou? Que tipo de tortura? Como ele chegou à morte? Quem tirou o corpo dali e levou até o rio? Isso é a história do Brasil. Aqui não está, na verdade, havendo, nesse primeiro momento, um julgamento dessa história. Do meu ponto de vista, e aqui vem a divergência com a Comissão Nacional do nosso comitê, nós queremos a verdade e a justiça. Por isso eu disse a segunda opção, nós queremos a punição. Esses crimes, Lazier, fundamentalmente o crime de tortura, por exemplo, ou o crime do sequestro, né, onde os corpos nunca apareceram, esses crimes são crimes contra a humanidade, são crimes imprescritíveis. E, portanto, são crimes que devem, sim, ser apurados. Agora, nesse nosso tempo, tem que haver o julgamento, tem que haver a punição. As pessoas que perderam seus entes queridos, elas merecem saber pelo menos o destino dos corpos, se não tê-los de volta para fazer um enterro digno, dentro de regras gerais que internacionalmente a humanidade ao longo de sua história estabeleceu. E os torturadores, os que abusaram em nome do Estado, têm que ser punidos. E se não podem mais ser punidos por já não estarem entre nós, por terem morrido, afinal são muitos anos que nos separam dos fatos, devem ter sim seus nomes divulgados, porque não há nenhuma justificativa para que nós não possamos saber a verdade e, por outro lado,
para que não possamos fazer os julgamentos corretos, adequados. Não há nenhuma justificativa para que esses crimes permaneçam impunes integralmente, inclusive, sem sequer poder ser divulgado o nome de quem os cometeu. Sobre isso, aliás, os telespectadores têm que ter claro que há cerca de 1 ano e meio atrás o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, órgão da OEA, porque não fez nenhuma apuração dos mortos do Araguaia, onde muitos brasileiros e brasileiras, na maioria jovens, foram mortos brutalmente, executados, e sequer seus corpos foram devolvidos à família. Pois bem, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil. Entre as condenações havia a necessidade de publicação da sentença no jornal de maior circulação, foi escolhido o jornal O Globo, e houve a publicação da sentença, mas uma série de outros elementos da sentença não foram cumpridos pelo governo brasileiro, e aqui concluo minha participação inicial, nós ia dizendo o seguinte: há um novo fato examinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos agora, que é o caso do teu colega Vladimir Herzog, morto pelo 2º Exército, nas dependências do OICOD em São Paulo, onde o Brasil agora está apresentando a sua defesa. E eu espero que o governo tenha a decência de, na sua defesa, dizer a verdade, que ele foi morto sob tortura e que houve uma mentira para a sociedade e para a família em relação ao suicídio, tecnicamente impossível, inclusive. Eu acho impressionante, Lazia, e digo isso com o maior respeito, claro. Condena-se a tortura, mas, e aqui o professor Marcelo Suano falou, eu fiz até um questionamento. Eu vou responder. Mas ele não estava indignado que não foram responsabilizados os torturadores. É contra a tortura. Mas eu vou responder. Se ficasse assim, estava tudo bem. Sem investigação. Agora, como é que pode? O mundo inteiro percebe o que há no Brasil. A barbaridade que ocorreu no país, onde crimes bárbaros foram cometidos em nome do Estado e pelo Estado, e não houve qualquer análise disso. O Brasil foi condenado numa corte interamericana da OEA, não foi na Moscou do Stalin, como de alguma maneira os senhores gostariam de colocar. Não, foi um organismo da OEA, condenou o Brasil. É uma vergonha. Todos fizeram justiça de transição. O que esse organismo faz com o governo cubano? Eu não sei, o senhor conhece o organismo? Eu não sei. Então vem apitar na história do Brasil de 40 anos atrás e silencia sobre um membro da OEA que está sentado lá dentro? Doutor Puxina, eu não lhe interrompi. Eu não lhe interrompi. Aliás, eu quis interromper a todos e não interrompi, Lazio. Tu és minha testemunha melhor aqui. Não, mas como é conversas cruzadas... Não. Então eu vou manter o que eu estava falando. Olha só. Então, a democracia pode ser atingida, mas nenhum dos dois, nem o doutor Marcelo Suano, nem o doutor Percival Pugina, falou que a democracia foi atingida mesmo no golpe de 64. Ali foi atingida. Ali houve um golpe. Ali houve uma trama para tirar do poder João Goulart. Aquele golpe contra a democracia não é denunciado. O que fizeram esses militares no poder não é denunciado. E não se quer revanchismo, Lazia, se quer justiça. Essa tal de paz, né, de não mexer em nada, a paz dos cemitérios. E o que dizer? Aquele rapaz, filho da Zuzu Ângelo, o Stuart Ângelo, teve os órgãos sexuais grampeados com grampeador e foi morto com a boca numa descarga de automóvel. Ah, mas não vamos mexer nisso? Vamos mexer nisso por quê? Vamos deixar assim que está tudo em paz? Não está em paz. Foram crimes bárbaros. Não se quer revanchismo. Se quer justiça. E é necessária justiça. As comissões da verdade no mundo inteiro fizeram essas análises. Na África do Sul, por exemplo, final do apartheid, o regime do apartheid não queria a comissão da verdade. Não queria. Tinha essa mesma tese. Não vão mexer. Já passou. Não, fizeram a comissão da verdade. E lá, era até bem interessante o método, bem interessante. Se o transgressor viesse e dissesse o que ele tinha feito, ele era perdoado. Os que não vieram foram condenados. Aqui no Brasil não vem ninguém.
que não vem ninguém. Ouvirá alguém do Ednardo Ávila dizer que ele determinou a morte do Vladimir Herzog pelo Segundo Exército. Não virá. Ouvirá alguém dizer quem matou o Luiz Eurico Terreira Lisboa, gaúcho. Não virá. Onde está o corpo do Paulo Stuart Wright? Gaúcho, metodista, filho de pastor. Onde está? Ninguém sabe. Quem vai agora falar sobre os crimes que o Fleury cometeu pessoalmente? Pessoalmente? Falaram aqui em filmes. Aliás, hoje o Carlinhos Araújo, que foi marido da presidente Dilma, deu um longo depoimento na Rádio Gaúcha de manhã e contou as torturas que sofreu. E ele disse que o grande responsável pelas torturas que ele sofreu foi Fleury. Sim, mas o Fleury fazia pessoalmente por prazer. Aliás, por prazer é importante a sociedade civil também. Quem vê que foram indicados alguns filmes, eu nem vou indicar. Para Frente Brasil, que é um filme bem antigo, até conservador, com o Reginaldo Farias. Sim, mas vou indicar um outro, Cidadão Buerleser. Cidadão Buerleser. Eles não usam black tie também? Também. O Cidadão Buerleser, ele era o presidente da Ultragás. E ele financiava o DOI-CODE. Ele só tinha um pedido de volta. Ele queria assistir às torturas. Meu Deus. Ele assistia e executar também. Ele queria assistir às torturas. Ele só... Era o único retorno que ele queria. Ele pagava o que fosse necessário, desde que ele assistisse às torturas. E participasse das execuções. E nós temos que ver também os médicos que ajudavam as torturas. Os médicos, o Ari Shibata, que dava os laudos falsos, o Amilcar Lobo, que se matou por culpa, uma crise de culpa brutal, com estetoscópio e aparelho de pressão, diziam até quando o preso aguenta o pau ainda, o choque elétrico, as mulheres estupradas, algumas que engravidaram dos torturadores, as barbaridades que ocorreram. Então, isso não vão mexer. Isso pode dar um problema, um desarranjo, uma situação... Mas como? Bom, nós estamos de justiça. Agora, Lazinha, só para concluir, isso é importante. Isso é muito importante. Nós buscamos, sim, justiça. Quem quer deixar por isso mesmo, não pode dizer que é a justiça. Quer algum tipo de acomodação, quer não irritar ninguém, ou quer, no limite, deixar que tudo isso que aconteceu... Se esses fatos trazidos à memória agora, nos termos em que está dizendo aí o vereador Pedro Ruas, aí vão exigir punição. Olha, eu quero a punição. Eu, pessoalmente. Eu, Pedro Ruas, defendo a hipótese número 2. Então vamos fazer assim. Eu só queria deixar o último dado para reflexão. Então, não peguem a nossa opinião. Peguem a opinião do Cláudio Guerra, torturador, que escreveu agora um livro sobre o que ele fez. Sobre o que ele fez. As barbaridades, como matavam, emparedavam, botavam no cimento jovens militantes de esquerda e alguns que sequer eram militantes de esquerda. Olha, os que cometeram os crimes, eles de fato têm seus motivos para não querer, né, que haja apuração e eles sejam punidos. Agora, nós não podemos imaginar, o professor Pugina diz assim, pegaram em armas para derrubar o regime, mudar o sistema. Isso quem fez foram os militares no golpe de 64. Eles pegaram em armas mesmo. E as armas, aliás, que nós pagamos, que a cidadania paga. Eles usaram essas armas contra o povo brasileiro. O que seria, digamos, da própria Europa sem a resistência francesa na Segunda Guerra? Como dizer que a resistência é errada? Como colocar isso? Um cidadão chamado Dan Mitrione, sabe o que ele era? Ele era instrutor de tortura. Ele foi contratado pelo Exército Brasileiro para instruir tortura, para dizer como doía mais em menos tempo. Isso vai ficar por isso? Então, quem é contra a tortura, não, mas deixa assim, afinal já passou. Não, tudo já passou. Até o primeiro bloco já passou, o segundo bloco já passou. O que é o passado? Tudo já passou. A necessidade de justiça é imperiosa. O Brasil, na verdade, hoje passa vergonha no contexto internacional, porque os seus vizinhos aqui do lado fizeram isso e estão pacificados. Não há nenhum problema na Argentina, não há nenhum problema no Uruguai, não há nenhum problema no Chile, do Brasil com os não há nenhum problema no Paraguai. E foram feitos ali, eu quero falar, eu direito a palavra, e ali, nós temos, em Santiago do Chile, nós temos o Museu del Recuerdo, nós temos lá museus que mostram quem matou, quem torturou e quem foi morto. Nós temos na Argentina museus de direitos humanos. Nós temos no Uruguai. Nós vamos ter agora em breve no Paraguai. No Brasil, não. No Brasil pode dar problema. Então, eu concluo dizendo o seguinte, Lazier. Do nosso ponto de vista do Comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça, do Movimento Juntos, do Levante, da Acesso, nós queremos
apuração da verdade e justiça, a punição de quem cometeu os crimes em nome do Estado.